uma parte muito importante nesse culto. Quero te convidar a você se sentar e abrir a sua Bíblia no capítulo 12 de 1 Coríntios, a carta que Paulo escreveu aos Coríntios. Mas antes da gente ler alguns versículos desse capítulo, eu quero que a gente lembre o que Paulo falou no capítulo 11. Esse texto é muito lembrado pela ceia do Senhor, porque é muito usado para ler o trecho onde ele fala sobre a ceia do Senhor. E de fato, ali quando ele fala sobre a ceia, ele fala algo bem interessante e importante, que é, você não deveria participar da ceia do Senhor sem entender ou sem discernir o corpo de Cristo. E aí, qual que é o significado disso? Tem dois significados. O primeiro significado é que quem participa da ceia do Senhor precisa saber qual foi o significado da morte do corpo de Cristo na cruz. Precisa saber qual foi o significado, qual foi a razão, ter essa consciência de qual foi a missão de Cristo e o porquê ele morreu na cruz. Beleza, essa é uma consciência do corpo que Jesus tinha antes. Mas se você olha para o capítulo 12, você vê que Paulo queria que eles tivessem, o próprio capítulo 11, a gente já dá para entender, que Paulo queria que aqueles irmãos tivessem uma consciência também do corpo de Cristo de hoje. Que eles tivessem a consciência que nós, a igreja, nós somos o corpo de Cristo, que é o que ele vai falar tantas vezes no capítulo 12. Porque se ler o capítulo 11, várias dificuldades que eles estavam tendo entre eles, competição, eles não estavam mais se respeitando, um queria chegar antes que o outro, então estava ali tendo um problema de consciência de que são a mesma equipe, mesmo corpo de Cristo. E aí você vai para o capítulo 12, ele vai dedicar um capítulo inteiro a falar sobre o corpo de Cristo, mas o corpo que Cristo tem hoje, que somos nós. Você e eu, nós somos a forma que Cristo abraça hoje. Nós somos a forma que Cristo ama hoje, que Cristo fala hoje. Nós somos o corpo de Cristo hoje. A igreja de Jesus é o corpo de Cristo. E cada um de nós, cada um que está seguindo a Cristo, é um membro desse corpo. No versículo 27, ele fala isso de maneira bem literal. Ora, vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Então essa é a primeira verdade que eu queria que tu guardasse contigo. Você o cristão é um membro, um desses membros do corpo de Cristo de hoje. Agora, uma coisa que nos ajuda, irmãos, a entender bem esse conceito, é você se perguntar uma coisa: quando a igreja começou? Quando a igreja começou? E a igreja começou só quando Jesus subiu aos céus. Porque Jesus tinha um corpo na terra. E ele, enquanto esteve na terra, corporalmente, ele dizia, eu vou ir e vai vir um outro, que é o Espírito Santo. E esse Espírito Santo vai ensinar, vai lembrar o que eu ensinei, vai consolar vocês, e vai ser o poder para que vocês sejam minhas testemunhas, para que vocês façam o projeto acontecer. E o que acontece, irmãos? Quando o corpo de Jesus vai aos céus, o Espírito Santo vem, e a Bíblia fala em diferentes lugares, inclusive aqui no capítulo 12, que só passa a fazer parte do corpo de Cristo, da igreja de Cristo, quem é batizado com o Espírito Santo, quem passa a ser habitado com o Espírito Santo. Então Jesus sobe aos céus, o primeiro corpo se vai, e o que acontece? Aqueles apóstolos recebem o Espírito Santo, para quê? Para que então se inaugure a igreja. Agora eles são os primeiros membros da igreja que possuem esses dons. E cada um desses dons, dessas capacidades, talvez algum deles com mais de uma dessas capacidades, dizem respeito a que função eu vou ter. Então ali, quando o sujeito é batizado com o Espírito Santo, ele recebe uma função. Um vai ser mão, o outro vai ser olho, o outro vai ser perna, o outro vai ser olho, e aí então está estabelecido o corpo, o novo corpo de Cristo, que só com a vinda do Espírito seria possível. Ali no versículo 13, disse assim, pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo. Ou seja, quando eu sou batizado com o Espírito Santo, eu passo a fazer parte do corpo de Cristo atual, que ele vai dizer várias vezes, já lemos no versículo, é a igreja, é a igreja de Jesus. E, irmãos, lá no capítulo 4 de Efésios, tem um texto que diz assim, e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons
aos homens. Então esse texto está dizendo que só quando Jesus sobe, ele envia os dons, que é o Espírito Santo. É uma coisa lógica, o Espírito Santo está acompanhado dos dons. Mas esse versículo diz, literalmente, vieram os dons só quando Jesus se foi. Então o que acontece? A igreja começa ali, quando eu recebo uma capacidade, um poder para ser mão, ou pé, ou olho, como Paulo vai dizer no capítulo 12. Então eu queria que você lembrasse dessa importância que você tem nesse corpo. Porque ser membro é muito mais do que você ser um voluntário. É muito mais que ser um voluntário. Até porque a palavra perdeu o sentido de importância na sociedade atual, hoje. Ser voluntário não é simplesmente estar... É uma coisa que está muito distante desse chamado, dessa responsabilidade que Jesus deu para mim e para você. Então, o que acontece? Quando eu decido que eu quero... vamos mais para trás. Jesus nos criou toda a humanidade, e nós tivemos uma opção de escolher se nós queremos andar no plano de Deus ou não. E essa opção continua até hoje. Jesus veio, morreu para reabrir essa oportunidade de nós voltarmos ao plano inicial de Deus, de andarmos num relacionamento com Ele. Agora, isso é uma opção. Ninguém se torna filho de Deus automático. A pessoa precisa escolher, eu quero ser um seguidor de Cristo, eu quero ser um filho de Deus, e a pessoa precisa fazer o que para isso? Ela precisa decidir, eu quero amar Jesus e obedecer Ele como meu Pai. Quero ouvir Ele, quero seguir os conselhos dEle, quero seguir a palavra dEle. Essa pessoa, então, a Bíblia diz, nasce de novo. E naquele novo nascimento que a pessoa vive, ela é selada com o Espírito Santo. Segundo Efésios 1, Romanos 8, ela recebe o batismo do Espírito Santo naquele momento que ela decidiu seguir a Cristo. E com isso ela recebe o quê? Condição de filho, vida eterna, perdão dos pecados e tal. E o que acontece? Quando eu recebo o Espírito Santo, eu recebo toda essa salvação de Jesus. Glória a Deus por isso. Recebo vida eterna, salvação, mas ao mesmo tempo eu recebo poder. Eu recebo um poder. E esse poder significa, você está recebendo uma responsabilidade numa área. Você é bem-vindo na família, mas aqui na família cada um tem uma responsabilidade desse projeto. E você está recebendo essa cadeira aqui, que é um setor que você precisa se responsabilizar por ele. Esse dom é você que tem, os outros têm outros. Você tem esse dom nessa área, então assuma esse papel de responsável por essa área. Então, meu irmão, eu acho até que nós deveríamos excluir essa palavra voluntário aqui da igreja, porque o cristão ele é mais do que voluntário. O cristão ele é um chamado, o cristão ele é um comissionado. A Bíblia sempre chama o cristão de soldado, de sacerdote, de guerreiro. A Bíblia não chama ninguém de voluntário, a Bíblia diz, você é um chamado, um membro, um responsável por fazer essa roda girar. E é interessante que o apóstolo Paulo, lá em Romanos 1, ele diz que ele era escravo de Cristo. Como assim escravo de Cristo? Porque ele tinha se colocado voluntariamente na condição de escravo. Ele dizia, eu não sei, não tem mais o que eu possa fazer na vida, então eu sou um escravo, não tem como eu escolher outra coisa, é um absurdo eu me descomprometer com isso, então eu estou comprometido até o fim, eu sou um escravo de Cristo, o que ele disser eu estou dentro. Então ele via como muito mais do que simplesmente um trabalho voluntário, ele era um comissionado, um chamado, alguém que se sentia muito comprometido nessa questão. E aí, meus irmãos, vem alguns conceitos que eu queria que a gente entendesse muito seriamente, tá? Que é o seguinte, a questão de você participar de uma igreja, vamos dizer, a questão de você participar da igreja de Cristo no mundo, porque existe uma igreja que é universal, todo cristão que anda por aí, ele faz parte de uma família única de Deus na terra toda, no planeta todo, que é a igreja de Cristo. Mas nós fazemos parte de um pedaço, que é a Igreja Batista do Passo da Areia. Então, quando você faz parte da igreja de Cristo, naquele novo nascimento, você tem uma parte importante nessa igreja. Mas como que essa igreja se organiza? Em pequenas famílias. A Igreja Batista do Passo da Areia é uma delas, em 2 lugares. E nessa igreja, você precisa ser inserido por fé e não por conforto, meu irmão. É isso que você precisa entender. Nós não estamos aqui para sermos clientes, para sermos consumidores do que acontece aqui. Mas eu estou aqui como um missionário, um enviado, uma pessoa que veio para cá porque Deus deu uma responsabilidade para mim aqui nesse projeto. E eu quero saber qual é, Jesus tem um projeto para mim aqui, eu quero saber qual é.
E, meus irmãos, eu garanto para vocês, eu estou há 22 anos aproximadamente nessa igreja, e em muitos momentos não foi por conveniência nem por conforto que eu fiquei aqui. Pelo contrário, a vontade era muita de ir embora, certo? Mas eu perguntava, Jesus, vou embora? Não, tem que continuar aí. Então eu vou continuar aqui. Não é porque eu me sinto assim ou assado que eu devo ficar ou sair. Não é porque eu gosto ou não gosto que eu devo ficar e sair. Eu devo entender um chamado de Jesus, chamado de teu Jesus. É para essa igreja ou é para outra igreja ou para outra cidade? É para essa. Então é aqui que eu estou. E eu estou comprometido, não importa se eu estou me sentindo bem, mal, etc. Eu preciso cumprir a missão. E era esse o apóstolo Paulo dizendo, cara, não adianta. Posso ser preso, posso ser batido ou coisa parecida. Eu estou comprometido, essa é a minha missão. Então, como eu fico feliz quando as pessoas chegam aqui dizendo assim, eu vim para cá porque nós oramos por muito tempo e Jesus disse, é esse lugar que eu preciso vir, é esse lugar que eu preciso me comprometer. Então, a pessoa diz, eu vim por direção de Deus. E é por assim que a gente devia se mover sempre, irmão, por comprometimento, por chamado. E eu acho que a gente devia chamar as pessoas que servem aqui na igreja de chamados a partir de agora. Não de voluntário mais, de chamado. Interessante que a gente viu uma pessoa dizer que assistiu na internet uma entrevista de emprego, que os candidatos ficaram numa sala e os organizadores da entrevista deixaram uma lata de lixo virada, como se tivesse caído, e o lixo espalhado, para ver o que fariam. E aí ninguém se envolvia. Né? Não sou daqui ainda, não sou daqui, né? não sou parte, né? Ninguém se envolvia. Até que um chega e olha e vê ali, é comigo, né? Quero, né? Vou fazer parte do time aqui, pá, junto e tal. Então, esse é o contratado. O cara que tomou para si a coisa, diz, é comigo. Esse é o cara que está comprometido com a coisa. Irmãos, é isso que a gente queria entender hoje, que nós precisamos dizer, é comigo. E que alegria é eu ver que muitos daqui da igreja têm feito isso. Têm chegado assim, pastor, tá uma coisa lá que não está legal lá, uma porta estragada lá, é comigo, tá? Posso arrumar? Pode. Então tá. Pastor, tal coisa, é comigo. Vamos? Beleza. E aí, e não só, meus irmãos, serviço braçal, manutenção, mas outras coisas. Pastor, quero ajudar pessoas ali, a gente quer se juntar para ler a Bíblia junto. Aleluia! Eu quero ajudar, quero cooperar naquele ministério, fazendo não sei o quê, ajudando a falar, ajudando a orar, ajudando a jejuar, não sei. Irmão, é isso, quando eu digo eu sou responsável por fazer essa coisa crescer, andar e tudo mais, e aí sim estou cumprindo o meu papel aqui na igreja. Não sou mais consumidor, não sou mais cliente, eu sou um chamado, Jesus tem um chamado para mim. E os dons são capacidades acima da média de você fazer uma coisa que Jesus mandou todos fazer. Então Jesus mandou todo mundo evangelizar, mas tem o sujeito que tem o dom do evangelista, que ele faz isso com uma facilidade absurda. O cara, ele aborda todo mundo na rua, muita gente se converte, é uma capacidade acima da média. Então ele foi chamado para naquela área se dedicar mais do que nas outras. É claro que ele tem que fazer as outras partes, mas ele precisa se dedicar mais ali, ele foi chamado para aquilo. Mesma coisa com o ensino, com a misericórdia e etc., a administração, são 18 áreas, 18 áreas. Depois eu vou mostrar as listas ali. São 3 ou 4 listas, né? Nesse capítulo 12 tem 2. Então são 3 localizações de listas que somam 18 dons, capacidades que um recebeu e o outro não. Porque, como Paulo disse, não tinha sentido se todo mundo recebesse o mesmo. Porque cada um precisa fazer uma parte nessa engrenagem aí, nessa questão. Então, meus irmãos, o serviço no reino de Deus é uma questão de chamado, de comissionamento. E não é só o pastor que é chamado, cada cristão foi chamado para uma missão aqui nesse reino. Amém, meu irmão? E o capítulo 13 de 1 Coríntios, adivinha, fala sobre o quê? Sobre amor. A base de tudo isso é o amor. Você serve nesse corpo porque você ama Jesus e você ama as pessoas também. Você quer que o amor de Jesus chegue a mais pessoas. Então, o teu motivacional maior é o amor a Jesus e às pessoas. A segunda verdade que eu queria que tu guardasse hoje é que todo membro é necessário para a missão. Cada cadeira dessas, cada função dessas é necessária para a missão. Então, se a gente for pensar, bom, vamos ler o versículo 14 primeiro. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. O que ele quer dizer com isso? Não é uma função só que tem na igreja para a igreja caminhar. Não é só a função de pastor.
Pastor é um dos dons, mas não é só a função de pastor na igreja, não é só um. Todos têm que ter a mesma. São vários, cada um é importante. No versículo 22 vai dizer, pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Então a igreja espalhada pelo mundo, ela tem todos os 18 dons, são necessários todos para a igreja funcionar. Mas esse pedaço, essa fatia da igreja, que é a Igreja Batista do Passo da Areia, talvez não tenha todos os dons, mas tem todos os dons necessários para a missão que Jesus nos deu aqui como igreja. E nós temos então, as pessoas que estão aqui, os dons que elas têm são necessários para essa missão. Você é uma pessoa, se você tem o Espírito Santo, necessária aqui nesse lugar. Você é muito importante, você é uma parte importante, não só do culto, da igreja Passo da Areia, você é necessário. Então você é convidado a agir nessa área que Jesus te chamou na igreja local. Todas as funções do corpo, elas são necessárias e você foi chamado para uma delas, como o Espírito Santo habita em ti. E ser um membro do corpo de Cristo, ocupar uma dessas cadeiras, é um privilégio e ao mesmo tempo uma responsabilidade. Porque eu tenho um poder que não pode ficar guardado. Eu não posso deixar isso simplesmente morrer. Eu preciso usar na vida de outras pessoas. Eu preciso fazer com que isso chegue no sistema aqui da igreja e funcione bem. Porque, depois a gente vai falar um pouco mais, se eu parar de compartilhar isso, eu vou prejudicar a mim mesmo. Porque eu fui criado para funcionar dentro do sistema. Fora do sistema não funciona muito bem. Nenhum membro do corpo humano funciona fora do sistema. E é interessante que nós assistimos um vídeo de um pastor que compartilha a história da chegada dele numa igreja. Ele tomou posse numa igreja e logo naquela primeira semana veio um irmão aposentado da igreja, Juvenílio é o nome dele. E ficou conhecido o vídeo dele, e o pastor dá um testemunho sobre esse irmão, que ele chegou e disse, pastor, eu tenho chaves de todas as partes da igreja aqui, porque eu limpo a igreja. Eu não sei se o senhor vai deixar a chave comigo ainda, quer que eu continue limpando, eu faço voluntariamente aqui, há muitos anos, não sei quantos anos e tal. E aí o pastor ficou meio assim, né, disse, mas cara botar na justiça a igreja aqui vai ser um problemão, né, mas tá bom, pode continuar. E ele disse, não, vou ter que ficar dando uma controlada nesse cara aí, né, porque eu não sei, eu quero fazer voluntariamente, né, tudo bem, vamos ver como é que é. E aí ele seguia então limpando a igreja, e ele sempre chegava muito cedo, pontualmente, limpava antes que o pastor chegasse. Então ele limpava antes os escritórios e tal, e quando chegavam as pessoas ele já estava limpo. Só que teve um dia que o Juvenílio resolveu pedir licença, porque ele precisava ir numa consulta médica, fazer um exame, algo assim. E aí ele pediu, pastor, eu tenho lá uma consulta que é difícil de agendar pelo SUS e tudo mais, foi agendada, mas é no meu horário que eu chego. Eu poderia chegar depois, uma hora depois, se o senhor não quiser, não tem problema, eu remarco essa consulta, não importa que leve 6 meses aí, eu quero me comprometer com o que o Jesus quer para mim. E ele disse, não, capaz, pode ir, não tem problema. E aí naquele dia, que ele chegou mais tarde, quando o pastor chegou na igreja, o Juvenílio ainda estava limpando. E aí o pastor chega na igreja e vê o Juvenílio lá na frente, nos bancos da frente, lá, perto do altar e tudo, limpando, mas quando ele vai chegando perto, ele ouve que o Juvenílio falava sozinho e chorava. Ele chorava e falava sozinho. E ele disse, Juvenílio, eu acho que está com algum problema. Mas aí quando ele chega mais perto, ele ouve o Juvenílio orando sobre ele limpava o banco e orava, uma oração mais ou menos assim, que eu tentei copiar do vídeo. Senhor, eu era um bêbado, prestes a perder a minha família. Antigamente, só o sacerdote e o sumo sacerdote poderiam limpar para ti, e hoje eu tenho oportunidade de limpar até o lugar onde o teu servo irá pregar. Eu estaria morto se não fosse o Senhor, e tu me dás o privilégio de limpar aqui. Quem sentar, e ele orava, quem sentar nesse banco, que seja restaurado, curado. Usa o pastor para que vidas sejam impactadas, que as pessoas encontrem a alegria que eu encontrei em ti,
a paz que eu encontrei em ti, a vida que eu encontrei no Senhor. E aí o pastor que está dando esse testemunho diz assim, eu achava que eu preparava o culto, mas agora eu vi que o Juvenílio era uma grande preparação do culto. Ele era alguém que servia como um chamado, como um privilégio, não como um voluntariado. Ele entendia que ele fazia parte, que ele fazia a diferença fazendo aquilo ali. E, irmãos, isso fica, o pastor dizendo, para mim isso é um grande exemplo, a vontade com que ele fazia, o comprometimento de chegar na hora, parecia que eu estava cobrando, parecia que ele era um empregado, mas por quê? Porque ele via aquilo como mais que um voluntariado, como uma responsabilidade, um compromisso. E, irmãos, isso deve servir de incentivo para nós, que a gente olhe para o trabalho que Jesus nos chamou para fazer como nossa carreira principal, E, irmãos, não é só o trabalho da logística para fazer a igreja funcionar, o culto, as atividades, o prédio e tudo mais. É mais do que isso, meu irmão. Você foi chamado para uma missão que se estende para fora daqui. Então, não significa que se você não tem um cargo aqui na igreja, você não tem uma função aqui na logística da BPA, que você não está servindo. Mas você precisa, sinceramente, perguntar para Jesus, Jesus, qual é a minha missão na Igreja Batista do Passo da Areia? É ganhar pessoas, eu tenho o dom de evangelista, então tua missão é mais fora daqui mesmo do que aqui dentro. Ah, mas qual é a minha missão? É ensinar pessoas, então talvez você precisa se unir e ajudar as pessoas que estão chegando aqui, ensinar o que você já sabe, eu não sei, mas cada um de nós tem um chamado, e seria muito importante, realizador, motivador, se nós soubéssemos qual é esse dom e nós vivêssemos com responsabilidade esse chamado. Então eu quero te encorajar a você orar sobre isso, a você pensar sobre isso. Tá, mas Eduardo, mas como é que eu vou descobrir qual é o meu? Você tem duas formas só. Ou você vai se engajar em oração e Jesus vai te falar claramente, ó, o teu dom é esse, o teu chamado é esse. Ou então você vai começar a se envolver em diferentes áreas e daqui a pouco você vai se dar conta, nessa área aqui está aí um negócio que eu consigo fazer assim, acima, é o sobrenatural me acompanhando. Então é aqui o meu dom. Então você vê a lista dos dons lá dos 18 e você se experimenta em cada um, porque daqui a pouco, é aqui. Aqui acontece a coisa de uma forma sobrenatural. Lá em 1 Pedro 2,5, o texto diz assim, também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Aqui diz que nós somos uma casa espiritual, um santuário, mas que cada um de nós é uma pedra viva, que faz parte desse sistema. Quando eu fico pensando como é complexo o corpo humano, agora Jesus está dizendo que nós, mesmo complexos desse jeito, somos uma pedra só do sistema todo. Nós somos uma pedra do sistema complexo que Jesus criou, que é a igreja. Cada um de nós uma pedra. E você precisa se sentir um sacerdote, como ele disse ali. Agora nós somos sacerdócio real. Cada um de nós é chamado para orar, para falar, para ensinar. Não tem mais um povo exclusivo para fazer a parte religiosa. Agora cada filho de Deus é chamado para uma área dessa. E eu e você fomos chamados. E que bom se a gente souber e puder agir e servir nessa área. O sobrenatural vai nos acompanhar. Amém, meu irmão? Que Jesus possa te usar. Irmãos, às vezes a gente fica sonhando com outro dom, né? Eu muitas vezes pedi para Deus o dom de curar. Jesus, eu queria curar a gente, assim, toda semana. Eu queria orar, a pessoa ficar curada e etc. E Jesus, quase sempre quando eu tenho essas conversas com ele, diz assim, Eduardo, tem dom de ensino. Te aprofunda nisso que tu vai ver milagre grande também. Não é só nas curas que acontece milagre grande. Vai ao encontro desse dom aí, tu vai experimentar os milagres. E é isso, meu irmão. Quando Jesus te disser essa área, vai que tu vai experimentar o sobrenatural de Jesus contigo. Então, que a gente possa descobrir e viver nesse foco. Né? Terceira coisa que eu queria que a gente guardasse hoje é que o membro precisa de movimento para ser saudável. Como assim? A gente sabe, o braço é o braço. Como é que o braço sobrevive? Ele sobrevive só se ele se movimenta, só se ele cumpre as suas funções. Porque se ele ficar parado, a gente sabe, ele atrofia, a musculatura morre, para de funcionar. Então ele precisa de movimento. É assim que a gente sobrevive individualmente. Então essa função, esse teu envolvimento no corpo, vai fazer a diferença para você, para ti individualmente. Né? Então,
os membros, eles precisam dessa interação, eles precisam uns dos outros para a própria sobrevivência, para o sangue circular, meu irmão, para você vir aquela motivação, vir aquela vontade, aquela alegria. Sabe, a gente viveu um pouco disso. Agora, esses dias que a gente fez um mutirão aqui dos homens aqui, a ideia era, a gente nem sabia muito bem quem ia fazer, mas a gente estava falando ali, o Rinaldo deu, vamos chamar esses caras aí, vai botar um pouco de sangue aí para circular e tal. E nós viemos aqui, fizemos uma trabalheira ali, né? Quando estava todo mundo achando que tinha terminado, eu tinha alguma ideia, né? Ô pessoal, vamos tirar aquela areia de lá. E aí os caras, um monte de coisa para carregar e tudo mais. Mas o melhor de tudo foi o quê? Sai se sentindo, eu fiz parte disso aqui, eu faço parte desse negócio, né? Eu fiz a diferença. É o sangue circular, meu irmão. Essa é a parte mais importante. Sabe, ali no versículo 21 diz assim, os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Então, meus irmãos, é um absurdo se eu achar que eu posso entrar aqui e ficar com aquele pensamento, eu não preciso de ninguém aqui. Eu e a minha família estamos bem, né? Eu vim aqui só buscar Deus, não preciso dos demais aqui, estamos bem resolvidos sozinho. É mentira, é um engano, porque o texto bíblico garante isso. Você não vai sobreviver sem aquele outro que tem a outra capacidade, o outro dom. O olho não pode dizer para a mão, eu não preciso de ti. Nós precisamos uns dos outros para o sangue circular. É aquela coisa, pensa que a mão está feliz porque alimentou o corpo, né? Eu alimentei o corpo hoje, que bom. Só que no fundo, você foi alimentada também, porque se você não alimenta o corpo, como é que o sangue vai circular, como é que a mão vai continuar funcionando? Então ela está fazendo uma coisa que ela mesma precisa. Então quando a gente serve o corpo, a gente serve a nós mesmos. A gente precisa desse sustento, desse ciclo, para nós mesmos podermos viver saudáveis emocionalmente, saudáveis espiritualmente. Então é esse o encorajamento que Paulo está nos dando aqui. Versículo 24 e 25 diz assim, ao passo que os membros nobres não têm necessidade disso, contudo, Deus coordenou o corpo concedendo mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros. Então Deus colocou as coisas dessa forma exatamente para isso, porque seja necessário que se cuidemos uns aos outros, que cooperemos uns com os outros, para que a máquina possa funcionar, para que a gente possa continuar bem. Então, a união e a ação com o corpo são fatores para a saúde do membro individualmente, Então eu quero te reforçar que isso não significa que você precisa ter um cargo oficialmente aqui na Passo da Areia. Eu sou responsável por organizar as cadeiras, eu sou responsável por falar tal coisa, por pregar tal dia. Não precisa ter essa oficialidade, mas você precisa saber no reino, o que eu sou oficial de quê? Sou oficial de pregação, de ensino, de evangelismo, de misericórdia, de acolher pessoas, de serviço, de administração. O que eu sou? Eu sou oficial em quê no reino de Deus? E eu preciso usar esse dom para que esse projeto Igreja do Passo da Areia avance. Eu fui chamado para participar dessa coisa. Então, meu irmão, é importante, é muito importante, coletivamente e individualmente, que tu saibas quais são os teus dons e use eles. E ali eu coloquei, então, os 3 textos onde estão as listas. Romanos 12, 1 Coríntios 12 tem 2 listas, e Efésios 4 tem uma outra lista. E isso aí forma um total de 18 dons. Com certeza, você que é cristão, que tem o Espírito Santo, tem um dom desses, pode ter mais. Então você precisa, nessa busca com Jesus, entender qual é o teu dom. Porque, meu irmão, a plenitude da vida cristã está em cumprir o teu propósito nesse corpo de Cristo. Amém, meu irmão? Então, a plenitude, o sobrenatural de Deus vai vir de você fazer o teu papel nessa engrenagem, de você participar disso. Então eu queria te encorajar a você sentir muito parte, porque Jesus te chamou para fazer parte. Ele te deu o poder para que você faça a diferença e você viva uma vida de plenitude, do sobrenatural, da graça de Deus crescendo em ti, da felicidade, de você sentir o sangue circular, como a gente está dizendo, e você viver grandes coisas com o Senhor. Amém, meu irmão? Te convido então a ficar em pé e nós orarmos sobre isso aí. Somos mas muitos membros. Mas muitos membros. E cada membro é necessário. Cada membro é necessário. Cada dom é necessário. Irmãos, eu tenho muitas coisas que vocês podem fazer e eu não posso.
Tem muitas coisas que vocês fazem muito melhor do que eu, porque a graça de Jesus veio sobre vocês de uma forma diferente do que eu. E Jesus precisa da tua vida. Ele quer te usar, Ele quer te usar. Cada setor desse é necessário. Mas se alguém disser, não, eu não vou querer, Jesus vai continuar insistindo contigo por algum tempo. Mas daqui a pouco, se aquele setor ficar descoberto, Jesus vai mandar outras pessoas virem fazer, porque cada parte do corpo é necessária, cada membro é necessário. E então aquele dom que Deus te deu é necessário para isso aqui funcionar. Então que Jesus possa te ajudar a você exercer o teu dom com alegria, com responsabilidade, tendo no coração aquele sentimento de privilégio que o Juvenílio tinha lá quando estava servindo ao Senhor. Então eu queria te convidar, você dar uma resposta para Jesus sobre isso. Fala com Jesus aí. Não sei se alguém aqui talvez possa estar pensando, mas eu nunca tomei essa decisão que traz novo nascimento, que faz com que o Espírito Santo passe a habitar em mim. Eu nunca tinha ouvido isso. E então, quem sabe hoje é o teu dia de você tomar essa decisão, de você decidir ser batizado. A Bíblia diz que quem toma essa decisão recebe um batismo do Espírito, mas deve passar pelo batismo de água. Talvez seja o teu dia de você tomar essa decisão. Ou se você já diz, não, eu tenho o Espírito Santo, então eu queria que você falasse com Jesus sobre o teu chamado. Todo mundo tem um chamado, todo cristão tem um chamado. Eu queria que tu falasse com Jesus sobre isso agora. Jesus, nós estamos, Pai, nos sentindo muito privilegiados, Pai, de podermos fazer parte como teus cooperadores daquilo, Senhor, que tu tem feito nesse planeta, através, Senhor, do teu Espírito Santo, Pai. Senhor, nós viemos aqui buscar mais de Ti, Senhor, mais do Teu poder, Senhor, mais da Tua presença, do Teu sobrenatural. E Tu nos desafiou, Senhor, a pensarmos como nós podemos agir mais, com mais dedicação, naquela área, de acordo com aquele dom que Tu deu a cada um de nós, Pai. Que esse é o caminho para nós experimentarmos as coisas mais profundas do Teu reino, mais profundas da Tua graça. E nós queremos hoje dizer sim, Jesus. Nós queremos Te servir mais. Nós queremos andar mais nessa carreira que Tu nos deu, Senhor. Queremos que seja a nossa prioridade. Queremos, Senhor, Te ouvir sobre isso. Aquele, Senhor, que ainda não tem clareza sobre isso, eu oro para que Tu dê clareza, Senhor, que Tu dê visão, que possam experimentar dessa comunhão, possam experimentar dessa alegria que há, Senhor, em cooperar contigo, em participar do Teu projeto, em participar, Senhor, do Teu mover, do Teu sobrenatural, Senhor. Deus, que cada um de nós possa a partir de hoje estar mais envolvido com essa responsabilidade, que é uma grande alegria. Traz, Senhor, renovo, Senhor. Traz, Senhor, manifestação Tua em nossos corações, Pai. Eu oro, nós oramos, Senhor, nos consagrando a Ti nessa noite, dizendo, Senhor, queremos tudo o que Tu tem para nós, não só uma parte, mas tudo o que Tu tem para nós, Senhor. Queremos, Pai, voluntariamente nos colocarmos como o apóstolo, como Teus escravos, como aqueles que seguem plenamente a Tua vontade para nós, Senhor. Então toma nossas vidas, nos ajuda a entendermos e a vivermos isso com profundidade, Senhor. Cada um de nós possa fazer a sua parte e nós possamos ver o Teu projeto como passo da areia, Senhor, prosperando, Senhor, avançando, experimentando mais do sobrenatural e de muita salvação, de muita transformação, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Fala para quem está perto de ti, você é muito importante aqui nessa igreja. Fala aí, muito importante, é verdade.